Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast. Eu sou o Vitor Hugo, sou o apresentador de hoje, sou membro do marketing e tenho 20 anos e apresento hoje a vocês a aluna Gabriele, que vai contar da sua experiência com iniciação científica. Oi, eu sou Gabriele, tenho 20 anos e atualmente eu faço iniciação científica no núcleo de separação, que é o NUCAPS. E ela tem como tema a solubilidade da lactose em misturas de água e etanol. Gabriele, quem que é o seu orientador? O meu orientador é o Ricardo Amâncio Malagoni, mais conhecido como Malagoni, e ele tá no NUCAPS, né? Núcleo de separação. Gabi, poderia me dizer como é a experiência de fazer este trabalho no laboratório da UFO? Então, no começo eu tava com um pouco de medo, porque eu faço iniciação científica sozinha, né? Então seria um grande desafio. E quando eu peguei ela, eu tava muito no começo do curso, então faltavam algumas noções de laboratório e tudo mais. Só que hoje, assim, eu vejo que é um diferencial muito grande na minha vida, no sentido que com essa experiência eu já cresci muito e eu gosto muito. Principalmente porque em tempos de pandemia, né, a gente não tem esse contato com o laboratório, é tudo muito virtual. Então fazer isso dá uma leveza, assim, nas atividades da faculdade. Bom, quando eu entrei, né, o meu professor, ele me deu total suporte para isso. Ele me indicou uma aluna que tinha feito iniciação científica com ele anteriormente. E ela me ensinou tudo que eu precisava saber do laboratório, como mexia nos equipamentos, como eu deveria preparar as soluções, né, que eu iria realizar. E ele se mantém muito à disposição. Então, sempre que eu tenho problema, eu converso com ele. E eu acho que isso foi essencial para eu conseguir me desenvolver lá. Então, todo problema que eu tinha, eu avisava, eu perguntava. Então, foi mais assim. E a menina, né, que me ajudou inicialmente, ela também se mostrou super disposta e me ajudou demais nesse começo. Até eu pegar o ritmo de tudo. Como que foi o processo para você se organizar para trabalhar no laboratório sozinha, né? Porque como você já entrou desde o início sozinha, deve que você precisava de algum direcionamento para saber como proceder, certo? Em relação à pandemia, como está sendo para poder fazer os trabalhos no laboratório? É feito com uma certa frequência ou então teve que se dividir numa parte de reformulação bibliográfica e outra de laboratório? Há um revezamento conforme quem pode ir no laboratório ou não? Então, eu não tive muito problema com isso, porque eu sou sozinha no laboratório, tanto em relação à minha iniciação científica em si, né? Somente eu faço. E também dentro do laboratório apenas eu uso. Então, eu não preciso fazer um revezamento, né? O laboratório fica à minha disposição. Então, eu vou mesmo quando eu estou disponível. E também tomo, e mesmo assim, né, eu tomo as precauções necessárias, como álcool em gel, utilização de máscara e tudo mais. Você sente que utilizou muito dos conhecimentos já adquiridos em alguma matéria da graduação na sua pesquisa? Eu não usei tanto assim das matérias, eu acredito que o que eu mais usei foi em química geral, né? Considerando que eu preparo muitas soluções, né, com diversas concentrações. Então eu tive que me organizar, usar esses conhecimentos, né, que eu já aprendi, e também muito do comportamento dentro do laboratório, como manusear as vidrarias, os equipamentos, para poder fazer tudo corretamente. Então eu acredito que esses foram os conhecimentos que eu mais coloquei em prática. Em algum momento você sentiu que teve algum comprometimento das suas atividades pela falta de alguma matéria que você ainda não tenha visto, que fosse necessário para seus projetos? Não necessariamente, talvez se eu tivesse alguma matéria específica ia ajudar um pouco mais. Só que eu me baseio muito, né,
nos estudos científicos semelhantes ao meu, então eu consegui ter uma boa base, né? A princípio, eu tive um bom estudo e referência bibliográfica antes de começar, então eu já tinha muito conhecimento em relação ao que eu faço, mas eu entendo que algumas coisas poderiam me ajudar, como química orgânica, né? Porque eu trabalho basicamente com lactose, que tem uma composição orgânica, para entender os conceitos, mas com base em fazer mesmo, a mão na massa dos experimentos, nada foi dificultado para mim. Gabriele, como que você acha que essa sua IC influencia no seu crescimento profissional ou pessoal? Falando primeiramente em relação ao meu conhecimento profissional, né? Eu já tô tendo uma base muito boa em relação a como funciona essa questão de estudo científico e tudo mais. Isso vai me possibilitar, por exemplo, já até direcionar para o meu TCC, porque o meu professor, ele já me ofereceu continuar, né? Então eu vou ficar mais um tempo aí com ele. Então isso já vai me ajudar muito, assim, durante o curso, né? E a minha graduação, porque eu já vou estar bem direcionada. Em relação ao meu crescimento pessoal, eu acho que me desenvolveu muito em responsabilidade, proatividade, porque, como eu falei, né, eu sou sozinha no laboratório e as coisas dependem de mim para poder acontecer. Então eu acho que isso me ajudou muito no meu pessoal, além de organização também, dentro do laboratório, como fazer as coisas, de ter total noção do que eu devo fazer caso algum acidente aconteça. Gabriele, teve alguma situação durante a sua iniciação científica que você achou muito desafiadora? Bom, eu acho que por eu estar sozinha, né, já é um desafio por completo. Mas eu acredito que quando eu via que o experimento dava errado, era muito desafiador para mim, porque eu tinha que ter essa criticidade de perceber que ele não estava correndo como tinha que acontecer. No começo, principalmente, eu fazia um pouco errado. Então eu conversava com o professor, né, mas ainda tinha algumas coisas que elas não saíam corretas. Então eu acho que isso foi muito desafiador assim para mim, porque aí eu tive que recomeçar algumas partes. Agora eu tô no processo final, né, da minha IC, eu tenho que já escrever meu relatório. Então, analisar também tudo que eu tenho que fazer e refazer o que eu fiz errado, sabe? Então, eu acho que é o mais desafiador, assim, que eu tive do IC. Há quanto tempo que você vem fazendo essa iniciação científica? Então, teoricamente, eu comecei ela em 2020/1, só que com a pandemia, eu comecei ela só em 2020/2, né? Porque o primeiro semestre as coisas estavam todas fechadas e eu não tinha possibilidade de fazer. Então foi mais uma parte de estudos, né? De estudos de referência bibliográfica. E aí eu comecei a realizar ele mais ou menos no mês de agosto, né? De 2020 e tô fazendo ele desde então. E agora eu já tô finalizando ele, né? Que é essa parte de escrever relatório para poder enviar. Já que você fazia as atividades sozinhas, como era lidar quando as coisas não davam certo ou acontecia algum tipo de erro de procedimento? Como você fazia para se autocorrigir? Bom, então, como eu já comentei, né, eu estudei bastante em relação ao meu experimento através de artigos científicos, pesquisas de outras pessoas. Então, eu tinha uma base de como o meu experimento ele deveria seguir, né, como ele deveria se comportar, ou pelo menos um comportamento aproximado com os outros. Então, eu sempre tentava analisar como o meu experimento ele estava ocorrendo, como ele deveria ocorrer, para poder identificar falhas. Então, eu tinha uma boa base. O meu professor também ele foi essencial, porque sempre que eu precisava, eu perguntava para ele se eu estava realizando da maneira correta, se eu estava utilizando o equipamento como deveria ser, se existia algum problema. Sempre que eu tinha algum problema, né, até hoje, se eu tenho algum problema, eu pergunto para ele, olha, tá acontecendo isso tá certo. Então, eu tinha uma boa análise, assim, de erros. E também o meu experimento, ele é feito em quadro plata. Então, eu tinha a comparação, né, de uma com a outra para ver qual que era o problema, se era geral, se era um comportamento de uma amostra só.
Gabriele, me diga, o que mais te atraiu na pesquisa? Bom, pra ser sincera, né, no início eu tava muito desmotivada com a faculdade, né, por algumas questões pessoais. E isso estava abaixando muito meu rendimento. E aí eu tive a oportunidade de começar uma iniciação científica e eu vi isso como um diferencial na minha vida, né? Porque o IC, para quem gosta dessa área de laboratório, ele dá uma motivação para os estudos. Então eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. E hoje eu sou totalmente apaixonada pelo laboratório, por estar fazendo alguma coisa nesse sentido, pela pesquisa, tanto pelo ambiente, né, pelo meu dia a dia, como também por todo o conhecimento que eu agreguei nesse tempo todo. Gabriele, me diga, como que era a sua visão antes da IC e depois da IC, a que você tem agora? Bom, no começo, né, eu tinha entrado na faculdade há pouco tempo, né? Eu estava no segundo semestre ainda. Então, eu era um pouco mais crua, né, no âmbito de faculdade, ficava naquela coisa dos estudos e tudo mais, e a minha criticidade era um pouco reduzida. Então, hoje, assim, eu percebo que a IC, ela me trouxe muita bagagem de conhecimento, muita senso de autorresponsabilidade, assim, né? De ter noção das coisas que eu preciso fazer, de como que eu devo me comportar e agir, né? E de aproveitar as oportunidades que a faculdade me dá. Então, mudou muito meu pensamento, assim, de estar fazendo outra coisa e de me sentir dono daquilo que eu tô fazendo, sabe? Então, ele me trouxe muito isso. Gabriele, me conte, como que foi a experiência para buscar a sua iniciação científica? A minha iniciação científica, assim, eu não tive um processo exatamente de busca. Ela foi oferecida pro meu amigo e na época ele não queria, né? Ele queria outro núcleo. E aí, como eu era próxima dele, ele me ofereceu. E como eu tava muito desmotivada com a faculdade, eu aceitei o desafio, né? De fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que me voltasse, assim, a alegria do curso. Então acabou que eu não exatamente pesquisei, né? E a partir do momento que eu aceitei, né? Eu conversei com o professor para ver se era isso mesmo que eu queria. E aí, aqui estou eu. Gabriele, dadas a experiência que você já teve, qual você acha que é a importância de se fazer uma iniciação científica? Primeiro, né, a gente não pode esquecer do fato de que a pesquisa científica, né, elas são um dos maiores centros de pesquisa do país, né, então a maioria das inovações vem disso, então ela é muito importante por si só por causa disso. E falando no sentido do aluno, né, eu acredito que traga algumas experiências que o curso ele não consegue trazer e de ter essa visão. Então, eu consigo ver mais, assim, ter uma noção melhor de laboratório, conseguir entender mais alguns conceitos e como os conhecimentos da faculdade são aplicáveis dentro de uma pesquisa, né? Então, como tudo que eu tô fazendo, o para que ele serve, assim, né, os estudos. Porque, às vezes, a faculdade, por si só, ela é um pouco maçante, porque é muita teoria. E aí, a iniciação científica vem como um momento pra gente aplicar tudo que a gente tá aprendendo dentro do curso. Então, ela é muito importante, assim, pra gente ter um conhecimento diferenciado. Gabriele, agora me diga, como que era a interação com o seu orientador? Bom, a minha relação com ele é muito boa, né? Até hoje, porque sempre que eu precisava de alguma coisa, até hoje se eu preciso, ele tá muito presente, assim, tanto no sentido técnico, né, de conhecimento, ele tá me ajudando em relação ao que eu devo fazer e tudo mais, tá muito presente. E também sempre que eu preciso de algum insumo, ele me pergunta, ele vê o que está acontecendo, ele me orienta quando eu estou fazendo alguma coisa errada, então foi uma relação muito boa. E continua sendo, né? Tanto que eu vou continuar mais um ano, né, de iniciação científica com ele, muito por conta disso, porque eu consegui muito suporte e foi muito necessário para eu poder crescer e para poder desenvolver essa pesquisa.
Agora, Gabriele, me diga que mensagem você gostaria de passar para alguém que está em dúvida de fazer uma iniciação científica? Eu acredito assim, a pessoa ela tem que entender também, né, quais são as prioridades dela no sentido se é isso que ela quer, se ela gostaria de trabalhar dentro do laboratório, né? É muito daquela coisa que a gente tem que gostar do que está fazendo. E também entender que a iniciação científica é uma coisa que tem que ter muita responsabilidade, é um pouquinho trabalhoso, assim, mas é um trabalho super recompensador, porque quando você chega no fim do dia e vê que você conseguiu fazer aquilo, que você tá progredindo, né? Quando você vê que o seu desenvolvimento ele tá em prática, isso motiva muito. E como eu falei também, né, o curso às vezes pode ser um pouquinho maçante. Então ele dá totalmente uma diferença assim de você estar fazendo alguma coisa fora disso, né, um projeto de extensão e também estar buscando novas áreas de conhecimento. Então eu super indico pegar uma iniciação científica, porque assim, é um processo totalmente diferencial, assim. E eu gosto muito de estar nessa hora, sou muito grata por todas as oportunidades que a IC me deu. Gabriele, muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando todas as suas experiências. Foi muito maravilhoso poder conversar com você e muito obrigado pela sua presença. Até mais. Obrigado vocês pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a vocês, ouvintes, não percam a chance para aqueles que fazem iniciação científica de participar do podcast. Basta você ir na nossa bio do Instagram e entrar no link se oferecendo para contar um pouco da sua experiência na iniciação científica.